Olá, turma, bom dia. Eu vim trazer aqui, como prometido, a nossa aula, tá? Nossa aula de revisão de saúde e seus cuidados, parte 1. Então, o que eu sugiro para vocês é, na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo, anotem, perdão, pessoal, anotem no caderno as questões, tá? E estudem em cima dessas questões para a hora da prova, tá? Então, são 10 questões, tá? Vão ter todos os capítulos aí do livro. Então, qualquer dúvida, vocês podem consultar o livro ou até mesmo mandar agora no chat, tá bom? O que eu vou fazer para vocês? Vocês vão copiar todas as questões deste vídeo, vão anotar no caderno e vão responder, tá? No final da aula, vocês terão aí o tempo de vocês pegarem o livro, rever de novo as questões, responder e antes do fim da aula me mandar todas as questões respondidas, tá? Claro, eu vou ter lá o tempinho para corrigir todas as questões, porém vocês devem fazer isso. Então, já fiquem aí espertinhos, tá bom? Primeiro capítulo aí está falando aí quais são as etapas do desenvolvimento infantil. Então, lembrando e retornando às aulas, o primeiro capítulo fala sobre a etapa, como é que a criança deve se desenvolver. E a gente tem aqui, né, a nossa resposta. Deixa eu só mandar para cá a câmera. Olha lá. Nossa resposta, a gente tem a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. E depois vem a puberdade, tá? Adolescência. Então, a primeira infância aí, a gente tem a característica do 1 aos 2 anos, tá? Que é o início da fala, da caminhada, exploração do ambiente. Então, eles não têm muita coordenação motora, eles vão passando por cima de todos os brinquedos, eles saem esbarrando em tudo. E vão ter o começo aí do controle do xixi e do cocô, mas sempre com auxílio. Então, a mãe sempre tem que estar do lado, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. E vai ter muito interesse por rabisco. Então, é normal a criança sair rabiscando a parede, sair rabiscando o quarto da mãe, do pai, tá? Então, a gente tem muito essa característica nessa fase, na primeira infância. A segunda infância, que é dos 2 aos 7 anos, a gente tem o início da compreensão das regras e limites. Então, entendam, pessoal. Claro que tem criança que vai demorar um pouquinho mais para isso. Mas a gente tem aí o início, tá? Que ele vai começar a entender das regras, quem é que comanda, quem é a autoridade, é o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe falar, é o que basta. Aí já vai conhecer os professores, né? Então, o professor também é uma autoridade. Então, é importante a gente mostrar aí a autoridade dos adultos para as crianças, a fim de que respeite ali na hora da escola o professor. A gente tem aí a terceira infância, tá? Que é dos 7 aos 12 anos. Vai ter uma nova forma de aprendizagem, na física, tá? No corpo, intelectualmente e socialmente. Começa aí a ter interação mais em grupo. Porque quando você fala antes dos 7, eles até têm uma interação em grupo, mas é um grupo muito pequeno. Por exemplo, se é menino, é só menino. E se chegar outro menino, eles ainda dão uma olhadinha assim, se vai ou não vai colocar. Aí a mãe fala, chama, e ele vai lá e chama. Mas depois dos 7 anos, a gente já tem essa característica deles misturarem meninos e meninas. Então, as brincadeiras vão se tornando menos, como eu vou dizer, menos agrupada. Né? Então, tem jogo de queimada, cartas, baralho. Então, eles começam a interagir entre eles. E a gente tem aí, dos 12 aos 18 anos, que vem aí a puberdade, né? Então, eles vão ter um pensamento a mais. Então, eles vão começar a pensar da sua própria maneira. O adolescente, antes, ele é muito suscetível a tudo. A gente tem que entender que adolescente, ele tem aquela característica de ser influenciável, né? O adolescente é influenciável, então a gente tem que dar os melhores, como eu posso dizer, as melhores, gente, fugiu a palavra da minha mente.
Ixi, esqueci. Fugiu a palavra da minha mente. Mas a gente tem aí que dar exemplo, né? Essa era a palavra. A gente tem que dar os melhores exemplos para os adolescentes, encaminhá-lo da melhor forma, porque só depois dos 21 anos que aí ele vai ter aquela característica mesmo de pensar por si só, ter as suas próprias opiniões e pensamentos. Ele não vai ser mais tão influenciável, tá? Nessa fase da puberdade é bem complicado. A gente tem aí a questão 2, tá? A diferença entre encomprese e enurese. Qual a diferença básica entre elas duas? Então, a gente tem aí que a enurese, tá? Ela tem do primeiro grau e do segundo grau, tá? Então, a enurese primária é aquela enurese onde a criança, ela ainda tá saindo das fraldas, então ela não teve ainda um controle desse esfíncter urinário. Então, a criança, ela continua utilizando fraldas e a gente caracteriza que a criança tem enurese. Já a enurese secundária é aquela criança que já passou pelo menos aí um mês utilizando o piniquinho, né? Ele sabia controlar o xixi, porém, por algum problema emocional, um problema, às vezes físico, pode ser uma infecção, mas naturalmente, pessoal, vem o emocional, tá? Então, a gente vê muito as crianças tendo enurese por conta do emocional. Então, elas começam a ter muito pesadelo, começam a fazer xixi na cama e fazendo xixi na roupa até mesmo quando sai. O problema é que quando o pai vê essa situação, do que ele tentar resolver, tentar conversar com a criança, ou levar até mesmo no médico, ele começa a falar que é feito, ele começa a fazer demonstração de que ele não pode fazer. Começa a comparar as crianças, né? Então, por que a sua irmãzinha não faz? Ou por que o filho da fulana não faz? E você, com tantos anos, está fazendo xixi na cama de novo? Então, a gente tem muita essa característica da criança com enurese ficar aí deprimida, por conta do pai ficar julgando ela, então expondo ela, às vezes até ao ridículo, e a criança, ela sofre com isso, né? Isso é muito falta de informação. Do que o pai levar no médico, ele acha que pode falar, porque ele entende por si que não tem problema, porém, a gente sabe que isso só vai agravar mais o quadro dessa criança. Então, a recomendação aí é: a criança fez xixi depois da idade que ela saiu das fraldas, e ela começa a fazer xixi na cama ou xixi na roupa, é levar ela ao médico aí, um especialista, para entender o que está acontecendo. Isso vai ajudar tanto a família, né, a entender, a passar por essa fase, quanto a criança. A encomprese já, por outro lado, né? A encomprese aí, ela pode ser sim psicológica, mas ela também tem a característica muito grande de ser física, né? Uma infecção. Então, a criança, ela começa a não ter o controle do esfíncter anal. Então, ela começa a fazer cocô na roupa. Ela sai e faz cocô na roupa. Ela não tem mais esse controle. Ela não percebe mais. E a mesma coisa, o pai começa a vulgarizar, a criticar a criança e não entende, não leva no médico para saber o que está acontecendo. E esse quadro só pode piorar, tá? Se não visto o que realmente aconteceu. A gente tem aí, tá, o próximo tópico, que é o que é o autismo. Se vocês lembrarem da aula, a gente falou sobre o autismo, né? Que o autismo é uma característica de crianças que tem um pavor social, então elas são pessoas diferentes, tá? Elas vivem no mundo delas, é difícil a gente... É difícil, mas não é impossível, tá? Mas é difícil a gente ter um contato com crianças autistas, a não ser com muito calma, muito carinho, muito amor. A gente tem que ter o tempo da criança. Então, o autista tem aquela característica de ser super sensível à sensibilidade, tá? Aos sentidos. Então, o vento para ela é uma cócega, a roupa vermelha causa coceira,
o sabor das comidas é um sabor muito forte, então eles usam muito o sentido deles, né? Um abraço para uma criança autista, gente, tá esmagando, não dá para abraçar autista. Autista não consegue e não gosta do abraço. Ele não gosta do olho no olho, né? Ele se sente muito, você tá invadindo o território dele, então ele não consegue olhar no olho. Se ele olha, se ele tenta olhar, ele logo desvia, mas claro, está com muito custo, muito trabalho para ele começar a olhar no olho. E a gente tem que entender que essas crianças, elas têm aquele jeitinho delas de você falar com ela e ela parece que não está te ouvindo. Realmente ela não está te ouvindo, né? Eles têm o poder de super concentração. Então, quando eles querem se concentrar em algo, eles se concentram só naquilo e esquecem do resto. A gente tem aí, então, um problema de aprendizado. Né? A criança ela não consegue aprender como as outras. Então, para vocês, cuidadores, tá? A dica que a gente tem que lembrar aí é sempre ter muita paciência, lembrar que a criança de autista, ela tem uma rotina que é praticamente o santuário. Então, não pode mudar nada da rotina dela. Se muda a rotina, ela não consegue. Então, se é o mesmo professor, é o mesmo professor sempre. Se você é a cuidadora, você é a cuidadora. Se você mudar a cuidadora... Então, gente, quando você pensa em ser cuidadora de uma pessoa que é autista, pense nela também, né? Naturalmente a gente vai pensar assim, tudo bem, mas se eu faltar um dia, eu chamo outra pessoa pro meu lugar. Não é assim, ele não vai aceitar, tá? Então, tenha muita perseverança, tá? Pra ficar e pra trabalhar com ele. Então, seja um guerreiro aí. Não leve a sério, né? Se ele não te responder, se ele passar por você e não te responder na hora que você o chama, não leva pro coração, porque isso é normal. Então, eles realmente não se concentram na hora que você chama. Então, você chama, ele continua andando e você já acha que ele não tá gostando de você ou que ele não quer te ouvir. É que ele realmente não tá escutando, tá, pessoal? Então, ele se concentra em alguma coisa e esquece do mundo. A gente tem a característica das crianças autistas na hora da brincadeira também, né? Então, a brincadeira é totalmente diferente. Então, se ele for pegar brincar com o carrinho, ele não vai brincar com o carrinho normal. Ele vira o carrinho de cabeça para baixo, começa a rodar as rodinhas na mão. Né? Ele começa a rodar aquelas rodinhas alucinadamente. E é isso. Se ele for brincar com alguma coisa, por exemplo, aqueles carrinhos de boizinho, ele coloca aqueles boizinhos na ordem de cor. Ele vai enfileirando aqueles bichinhos. Né? Já vi criança autista, se você ver, tem no livro, enfileirando talheres da mãe. Então eles colocam no chão e começam a enfileirar. Eles têm uns apegos aí a objetos diferentes, né? Então tem criança que pega aí uma folha e fica com aquela folha pro resto da vida. Aquela folha é a folha. Ele tem um fascínio demais por objetos diferentes. A gente tem aí a questão 4, tá? O que é saúde na terceira idade? Então lembre, pessoal, nós estamos aqui para dar qualidade de vida aos nossos pacientes. Lembre que na terceira idade o paciente ele não vai voltar a ser o que ele era. Nunca mais. Ele não tem como ser o que ele era, mas a gente dá qualidade de vida para ele. Então, ele não consegue mais andar, mas eu consigo colocar ele na cadeira de rodas e dar uma volta com ele, não onde ele sempre gostou de ir. Fazer aí os exames, né? Então, ir no médico rotina, ter uma boa alimentação, ter uma higiene adequada. Então, todos aqueles 10 passos, pessoal, que a gente fala de uma boa saúde, fazer exercício, passear, fazer amigo, isso faz parte da saúde da terceira idade, tá? Então, não se esqueçam de nenhum tópico aí. A gente tem aí o que é esquizofrenia. Quem lembra aí da aula de esquizofrenia, pessoal? Então, esquizofrenia, a gente tem a esquizofrenia paranoide, que é a mais característica, que a gente encontra muito, que é aquele paciente que ele escuta e vê coisas que não existem. Ele consegue ter a sensação, pessoal, ele consegue sentir até sabor, porque ele tá vendo, ele tá olhando, ele tá sentindo aquilo. Então, ele sente uma pessoa pegando nele, ele sente aquela voz chegando cada vez mais perto. E os esquizofrênicos sempre têm a mesma característica, né? Quando vem uma voz, aquela voz não é uma voz
Tá, tem uma voz. Se tiver 5, tem uma voz que é boa, tá? Mas das outras 4, as vozes são vozes ruins, vozes de comando, vozes que falam pra ele ou se matar ou matar alguém, não confie em ninguém, vão te colocar um chip, tá? Então, são vozes de comando e vozes muito certeiras. Não tem como eu acreditar que eu vou pegar um paciente esquizofrênico e ele vai tomar a medicação dele sozinho, tá? Então, quando eu pego um paciente que é esquizofrênico, eu tenho que medicar e observar se ele realmente está tomando, tá? Porque a gente viu em sala que remédio para esquizofrenia é um remédio muito impregnante, é um remédio ruim, não é um remédio que a gente consiga aí utilizar aí vida que segue, porque é um remédio que te dá sinais e sintomas horríveis, tá? É horrível. E aí a pessoa começa a tomar aquela medicação, a medicação começa a impregnar no corpo, dá aqueles sinais e sintomas, tremores, taquicardia, passa muito mal. E ele não para, ele para, né, de ver essas coisas que não existem e para de ouvir vozes. Na hora que ele para de ouvir, ele faz o quê? Eu vou parar de tomar essa medicação, porque é muito ruim, me faz mal. Ele fica um dia sem medicação. Ele não surta, né? É tudo tranquilo, a vida que segue. Então ele continua bem. No outro dia ele fica com medo, fala, vamos tomar meu remédio, né? Porque vai saber. Então ele vai lá e toma o remédio. E no outro dia ele tá passando mal de novo, com sinais e sintomas, e ele para de novo de tomar essa medicação. Na hora que ele para, pessoal, ele para uma semana. Ele fala, não vou tomar mais essa semana porque é melhor ficar bem. E aí é nessa semana que ele sai um dia de casa e surta na rua, né? Não volta. Então, lembre, pessoal, paciente que é esquizofrênico, você tem que dar medicação e você tem que observar se ele tomou, tá? São pacientes que são agressivos, tá? No momento de surto, eles são capazes de qualquer coisa, eles têm força, que o pessoal fala, né, é uma força que é subhumana. Não, é uma força humana, é uma força de fuga, é uma força de luta, é uma força ali com a ação da adrenalina. Então, se você não dá medicação, ele pode surtar e a gente não sabe o que ele pode fazer, tá? É contra a vida dele ou contra a vida dos outros. Perdão, pessoal, uma moto. A gente tem aí a questão 6, tá? O que seria hiperatividade? Nossa, isso aí a criança ou o adulto, né, se não diagnosticado e não tratado corretamente, a gente percebe que são, né, que a hiperatividade são aquelas crianças que a gente pega fogo. Ela pega fogo, ela corre pra lá, corre pra cá, não para de jeito nenhum, não para. Ela tá andando, mas ela não anda, gente, ela pula. Então ela vai pulando, ela não para, nem um minuto. Se a mãe para um segundo pra comprar um sorvete, ele continua pulando. E gritando e falando ao mesmo tempo, é tudo junto. Gente, são crianças que têm muita energia, né? O problema dessas crianças terem muita energia, a gente consegue aí trabalhar com a hiperatividade, colocar a criança aí, por exemplo, fazendo atividades extracurriculares, fazendo natação para gastar bastante energia. Mas a gente tem a característica muito grande dessas crianças. Tem hiperatividade, não conseguir aprender com facilidade. Porque ela vai sentar na sala de aula. Aí o professor vai começar a falar sobre matemática. 1 mais 1 é 2. Gente, a criança escuta a primeira frase, 1 mais 1 é 2. Na hora que vem o 2 mais 2, ela já voa. Porque ela vê uma Joaninha passando, ela fica, uai, essa Joaninha. Aí ela começa a viajar. Como é que é a vida da Joaninha? Será que ela mora numa casinha? Ou ela começa a empilhar lápis? E, gente, não é que ela não quer prestar atenção, mas ela não consegue. É tanta energia, então, que ela fica viajando. Ela viaja, ou ela começa a tentar os colegas de sala, começa a empurrar a cadeira do colega da frente. Então, são crianças que realmente não param um segundo. Para dormir dá trabalho, tá? Então, o recomendado para crianças que têm hiperatividade é a gente colocar aí, fazendo uma atividade extracurricular, para que ela gaste essa energia e consiga depois ter um aprendizado bacana, ela consiga ter um sono adequado, porque senão ela vai ter problemas aí intelectuais, tá? Mas existem pessoas que são hiperativas na infância,
não é diagnosticada corretamente. Então, são aquelas crianças ditas como danadas, como arteiras. Então, toda hora leva bronca, toda hora a mãe é chamada e nunca resolve. E aí ela passa para a vida adulta. Gente, o problema da hiperatividade é que as pessoas, elas realmente, elas começam a não entender o que você está falando. Então, se você fala alguma coisa, se você pergunta algo, ela não consegue responder. Ela não consegue mais aprender. O intelectual dela fica deficiente, né? Então, é importante a gente diagnosticar e a gente tratar essas pessoas, tá? O 7 aí. Diferencie AVE-H, que é o AVE hemorrágico, e o AVI, que é o AVE isquêmico. Gente, o acidente vascular encefálico pode acontecer em qualquer lugar do encéfalo. Então, a gente aprendeu aí a diferença entre encéfalo e cérebro. Eu tenho que saber qual parte que pode ser, aonde que pode ser. A gente aprendeu o que pode causar um AVE, né? Então, a gente tem aí a característica do AVE hemorrágico, que seria aí por um aneurisma, né? A pessoa lá tem aneurisma, não tratou, não cuidou, nunca foi diagnosticada, simples assim, e come mal, se alimenta mal, não faz atividade física, e acaba aí tendo a pressão alta, começa a subir essa pressão. Gente, quando a pressão começa a subir, esses lugares que a gente fala que tem aneurisma, né, que são aquelas bolsas características no cérebro, se rompe pela pressão alta. Então, ao rompimento, aí não começa a chegar sangue aonde deve, começa a vazar, sangue para o cérebro, começa a ter uma pressão intracraniana insuportável. E o paciente aí pode ter morte por conta dessa pressão intracraniana. A gente tem o AVE isquêmico, que do mesmo jeito, claro, né, que causa mal o AVE hemorrágico, o isquêmico a gente ainda consegue ter mais a característica antes. O hemorrágico, é difícil a gente ter essa característica antes, então nada vai avisar. Não vai ter sinais, sintomas que avisem antes. Já o isquêmico, sim. O isquêmico tem todas as características. Então, o paciente, ele começa a não conseguir mais mexer, então ele sempre tem uma dor na perna direita, então, ou ele não consegue levantar um braço, tá tendo uma visão, um dos olhos ou os dois olhos, tá tendo uma visão borrada. Isso aí ele vai falando uma semana até ele apresentar realmente o AVE isquêmico. O que é o AVE isquêmico? É quando um trombo vai para lá na veia, na artéria do cérebro e para e vai parando ali o sistema circulatório. Quando o sistema circulatório não passa mais por aquele lugar, está com um trombo, a gente fala que o paciente ele teve um AVE isquêmico, falta de circulação sanguínea. Então, a gente tem todas aquelas características que a gente falou em sala, tá? Lembrem tudo, coloquem no caderno certinho. A próxima pergunta é: o que é doença de Alzheimer? A gente perguntou em sala de aula, a gente fez umas 2 aulas só falando sobre Alzheimer. Então, Alzheimer não é só perda de memória, né? O pessoal fala, é perda de memória. O paciente começa a esquecer as coisas. Mas, gente, a gente sabe muito bem que não é só esquecer, não é só esqueci que eu comi, esqueci que você é minha filha, não é só esquecer. Então, a gente tem lá os nossos neurônios passam aí potencial elétrico e potencial químico, então a gente tem química e a gente tem eletricidade no nosso cérebro. Quando isso vai falhando, né, quando os neurônios perdem a bainha de mielina, a gente não consegue aí ter o estímulo que nós precisamos. Então, começa assim, com esquecimento, né? A primeira característica é começar o esquecimento. A pessoa esquece que comeu, esquece que tomou banho, depois ela começa a esquecer dos filhos. E ela vai se esquecendo. Primeiro começo, gente, que é esse esquecimento, né? O Alzheimer inicial, a gente percebe que o paciente ele sofre muito, né? Ele fica muito triste porque ele começa a esquecer dos filhos, então ele começa a ficar com raiva dele porque ele esqueceu, ele começa a ter uma mudança de humor muito brusca, né? Do nada ele começa a gritar, porque ele ficou nervoso. Quando a gente chega aí no Alzheimer intermediário, que os neurônios eles vão se degradando, então aquela bainha de mielina vai se soltando, vai se degradando. A gente não sabe o porquê ainda.
mas ela vai se degradando. E aí a gente tem o Alzheimer intermediário, que já vem aí com algumas características, como o paciente ele realmente muda o humor. Então, ele era um paciente extremamente amoroso, agora é um paciente extremamente agressivo. É um paciente que vai ter um pouco mais de debilidade física. Tá? Então, para andar vai ser um pouquinho mais devagar, fazer xixi e cocô vai começar a usar fralda. Então, vai ser um pouquinho mais difícil para ele. Então, até para comer ele vai ter um pouco mais de dificuldade. E vai se esquecer realmente das pessoas presentes na vida dele. Então, se o filho tem 30 anos, ele não vai lembrar mais do filho com 30 anos. Não tem jeito, ele não lembra mais. Quando a gente fala do Alzheimer grave, é um paciente que está totalmente debilitado, tá? Então, ele usa sonda para comer, ele usa fralda, ele não se mexe, então ele não anda mais, tá? É um paciente acamado. Sendo que a gente tem que lembrar que o Alzheimer é uma doença que ela vai progredindo muito lentamente. Então, até você ter o Alzheimer grave, né, o último Alzheimer, às vezes o paciente ele já até faleceu pela idade do que realmente pela doença. A gente tem que entender isso. Claro que tem 1%, 2% aí que tem esse Alzheimer, que é um Alzheimer muito agressivo, que ele avança rapidamente e o paciente ele sofre todas essas etapas, tá? Eu quero que vocês coloquem também nesse aí sobre os cuidados que vocês teriam com um paciente com Alzheimer. A questão aí 9 é sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, qual a diferença aí básica entre a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2? A tipo 1 é aquele paciente que nasceu com a doença diabetes. É um paciente que não fabrica a insulina corretamente. A insulina não consegue fazer o papel dela, tá? Então, tem um problema lá nas nossas células beta do pâncreas. As células betas não sabem fabricar corretamente a insulina e a insulina não consegue fazer sua função, né? Como no receptor celular. Esse tipo de paciente é um paciente que, quando descobre, ele vai utilizar a insulina para o resto da vida. Então, fazendo teste de glicemia de manhã, de tarde, de noite, antes de comer sempre. É um paciente que pode ter picos de hipoglicemia, de hiperglicemia, então uma glicemia muito alta, ou de hipoglicemia, porque ele pode ter utilizado aí a insulina e não comeu corretamente e acabou aí tendo uma baixa de açúcar no sangue muito bruscamente. Já do tipo 2 é aquele paciente que nasceu bem, porém, com a vida dele, o estilo de vida, então ele come mal, ele não pratica exercício físico, ele começou a ter os picos de glicemia alta e do que ele se reeducar alimentarmente, começar a fazer atividade física, mudar a vida dele, ele continua com o mesmo estilo e acaba aí realmente precisando de insulina, porque tudo que ele ingere é mais do que o corpo fabrica de insulina. Então, ele come tanto que a insulina que foi fabricada pelo pâncreas não dá conta. Aí ele vai ter que utilizar tanto a medicação via oral quanto a insulina, tá? Para o controle da glicemia. A gente tem aí a última pergunta, como o que é hipertensão? Pessoal, o que é hipertensão? Lembrem da aula que eu dei sobre o sistema circulatório, não foi em vão. Então, hipertensão é o aumento da pressão arterial. Essa é a característica e a resposta do que é hipertensão. A gente sabe que o coração bate em cima, que são os átrios, e depois bate embaixo, que são os ventrículos. Quando o ventrículo contrai, pessoal, ele contrai com uma certa força. Essa força que ele contrai é a força que ele manda o sangue para as nossas artérias. Se o coração bate muito forte, esse sangue sai com muita pressão para o nosso corpo e acaba ali prejudicando as nossas artérias, as nossas veias e os nossos órgãos. Então, a gente fala que hipertensão não é só o problema, assim como diabetes não é o problema, é o que ele pode causar na sua vida. Então, a gente fala que hipertensão agride tanto os olhos, quanto o rim, quanto o fígado. Ele pode causar problema em todo o nosso corpo. A gente viu aí na questão 7 que
o AVE hemorrágico pode ser causado aí pela hipertensão, tá? Então, quando a gente muda o estilo de vida do paciente, lembre sempre dos parâmetros de normalidade de um paciente com pressão normal e um paciente com pressão alta. Então, passou de 140 por 90, é um paciente que tem aí hipertensão, tá? É um paciente que precisa, pessoal, mudar o estilo de vida dele. Então, ele vai começar a comer melhor, ele vai fazer atividade física, ele vai evitar o estresse, ele vai parar de fumar, né? Obesidade, gente, obesidade é um pulo para ter hipertensão. Então, todo esse controle vai fazer e vai ser favorável ao tratamento dele, tá bom? Pessoas aí que têm mais suscetibilidade à hipertensão são homens após os 40 anos. Né? Então, homens depois dos 40 têm que ter o cuidado redobrado para não ter hipertensão. Pessoal, essa foi a aulinha, tá? Eu espero que você tenha tirado algumas dúvidas de vocês, revisado aí o que passou anteriormente. Qualquer dúvida, mande pergunta aqui no chat ou manda no WhatsApp que eu vou responder logo em seguida. E não esqueçam de copiar todas as questões e colocar no caderno, respondendo e mandar no fim da aula. Pessoal, um beijo para vocês, um bom final de semana e até semana que vem.